A CPI da Saúde está investigando o superfaturamento em exames ginecológicos realizados pela Norte Serviços Médicos Limitada, conhecida durante a pandemia de Covid-19 por lavar 44 toneladas de roupas do hospital de campanha da Newton Links. Segundo a CPI, em apenas 4 dias de ação nas cidades de Envira, Ipixuna e Guajará, a empresa recebeu pelo atendimento de 91 pacientes o valor de R$ 868 mil. Em média, os exames de colposcopia e conização custam, em média, R$ 1.300 na rede particular. E a Suzam pagou R$ 8.600 à Norte Serviços Médicos. No dia 4 de agosto, durante depoimento da CPI da Saúde, a ex-secretária executiva da Suzam, Maria de Belém, negou aos deputados de ter assinado, na época, o processo indenizatório que garantiu o pagamento dos exames de saúde. No entanto, confirmou ter retornado à Suzam um ano depois para assinar documentos após uma ligação de uma funcionária identificada como Priscila Augusta Lira de Castro e afirma que o setor financeiro de outra gestão pediu para ela testar processo já pago. Na manhã desta segunda-feira, a CPI da Saúde escutou a agente administrativa do setor financeiro da Suzam, Priscila Augusta Lira de Castro, citada pela ex-secretária da Suzam, Maria de Belém, de ter entrado em contato para assinar o documento de pagamento à Norte Serviços Médicos. O processo só chega na gerência financeira depois de devidamente instruído e autorizado. Certo. E aí a senhora, o que a senhora fazia? Eu fazia parte da liquidação, que é a emissão da ANL, que é a nota de lançamento, e o programa de desembolso, que é a PD. E depois disso? Depois que é feito esse processo, na época a gente enviava para a inspetoria, não sai da Suzam o processo, em nenhum momento ele sai. Tem um inspetor da Cefaz que fica à disposição da secretaria todos os dias lá. A gente entrega esse processo para o inspetor, ele analisa o processo todo, verifica se está tudo ok, se a liquidação está ok, se foi feito corretamente. Ele validava a documentação e devolvia para a gente encaminhar para os secretários, para os chefes, para eles fazerem as assinaturas. Certo. Quando havia alguma pendência, como é que era resolvido? Pendência como? Como? Como pendência? O senhor fala em pendência em que falta sentido? Falta de assinatura, falta de um documento, como é que... Se faltasse algum documento, ele voltava para o setor que havia deixado de emitir o documento. Mas quando ele chega com a gente, ele já tem que chegar todo resolvido. E quando faltava assinatura de alguém? Bom, na época, depois que validava, a gente levava para as assinaturas da gerente, do chefe de departamento e do secretário executivo, que no caso é o ordenador de despesa por delegação. Como foi uma época em que estava havendo muita rotatividade, às vezes o secretário se ausentava ou era exonerado e acabava faltando documentos para assinar. E deixava alguns documentos pendentes de assinatura. A senhora que ligava para as pessoas? Não, geralmente quem liga é o gerente, a não ser que ele peça, olha, ligue para fulano e peça para vir aqui assinar. E as pessoas normalmente iam assinar esses documentos, mesmo que fosse de data anterior? O documento, o sistema, ele já na hora que você emite o documento, o sistema já avisa ali, já coloca ali a data que está sendo emitido. A pessoa pode vir um ano depois assinar, mas o documento vai estar com a data da emissão. E na data da emissão vai estar a data em que a pessoa era o gestor da pasta. Certo. A senhora Maria de Belém, eu vou até pedir para colocar o vídeo, né, do depoimento dela. Ela fala de um caso específico, de uma assinatura de uma ordem de pagamento de 2017, que ela assinou em 2018, depois de a senhora ter chamado. Mas é impossível. Nenhum gestor vai assinar uma ordem de pagamento um ano depois. Até mesmo porque, no caso desse específico que eu vi o depoimento dela, a ordem era impressa. Na própria ordem bancária vai estar a data da emissão e o carimbo que o banco recebeu. Banco nenhum recebe OB sem assinatura do gestor.
A senhora tem o comprovante de que ela assinou à época para pagamento ou se uma outra pessoa também assinou a ordem de pagamento em 2017? Eu tenho as ordens de pagamento aqui, acho que eu vi no depoimento dela, eu trouxe. Tá, coloca o vídeo, por favor, e aí depois a senhora me apresenta esse documento, mas é ela mesmo que assina em 2017? Quem não fui eu que levei para ela assinar, mas com certeza se está a assinatura dela é porque foi ela que assinou. E quem foi a pessoa que lhe chamou? Secretário de Saúde, doutor do Amazonino, doutor Deodato, secretário executivo, doutor Orestes, e quem me chamou foi a assistente administrativa do financeiro, senhora Priscila. Me lembro bem porque a Priscila é uma pessoa esfuziante, ela é alegre, então eu não sou muito boa com nomes, eu não costumo, mas existe o secretário de saúde, à época, era o senhor Deodato, e quem que... O executivo era o doutor Orestes. Orestes. E a Priscila trabalhava com o senhor Orestes? Trabalhava no financeiro, sim. Segundo Priscila, é impossível o banco ter realizado o pagamento de uma dispensa de licitação sem a assinatura de 2 secretários da Suzam, principalmente a ausência da assinatura da secretária executiva, na época, Maria de Belém Cavalcante. E ela alega que não assinou à época para pagar. O que é estranho, porque para a gente poder enviar banco, precisam de 2 assinaturas. Banco nenhum vai aceitar sem as assinaturas. E o próprio carimbo do banco confirma a data em que o banco recebeu. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao trâmite, quando o documento chega ao banco, vocês podem solicitar que o Bradesco informe e confirme o que eu estou falando. O banco, para receber, carimbar, dizendo que está recebendo o documento, tem que ter 2 assinaturas. E uma delas é a da senhora Maria de Belém. E pode ter ocorrido, nesse caso específico, de que outra pessoa assinou no lugar dela? Isso aí eu não posso confirmar. Porque o documento era enviado... Não, nunca vi acontecer. O documento é enviado ao gabinete, que analisa para que ela possa assinar. Se o secretário assina no lugar dela, secretário de Estado, é possível... Vai estar o carimbo do secretário de Estado com a assinatura dele. Mas o banco paga? Paga, desde que a assinatura do secretário esteja lá no banco, já tenha sido enviado com cartão de autógrafo, o secretário pode fazer esse pagamento. Eu não estou dizendo nem que é o caso, eu estou só supondo em uma situação de que ela não assine, como ela alega que não assinou no momento para pagamento. Não, ela assinou. A OB confirma que está assinada por ela. Não, pois é, mas ela alega que ela assinou 1 ano depois. Essa que está a contradição. Né? A senhora diz que é praticamente impossível isso acontecer. Ordem bancária é impossível. O que ela pode ter sido chamada para assinar seriam os documentos de liquidação, que na época, mesmo sem assinaturas, não impediriam o pagamento. Porque nesse caso específico foi pago por OB, e a OB foi enviada a banco. Os membros da CPI da Saúde vão solicitar ao banco o documento enviado para a liberação do pagamento em 2017, para que seja possível rever a assinatura, de acordo com o deputado estadual Wilke Barreto. Sabe o que está ficando claro para mim, senhor presidente? Sim. É que a depoente, a ex-secretária executiva, na medida que a dona Priscila confirma que é impossível pagar através de OB sem a assinatura dela, ela quis dizer então o seguinte: olha, eu assinei um ano depois, então eu não pagaram sem eu saber. Impossível. Ou seja, então, é impossível isso, né, dona Priscila? É impossível. É impossível porque está a assinatura dela e o banco não aceitaria sem a assinatura dela. No banco tem o cartão de autógrafo com a assinatura dela, para confirmar. Para se resolver isso, deputado Wilke e demais colegas, vamos solicitar informações do banco. De quem entregou a ordem de pagamento lá, para que nós cópia do documento com as assinaturas. A senhora Priscila traz a ordem bancária assinada por ela. O que está ficando claro aqui é que a depoente anterior não quis assumir perante esta CPI que mandou pagar. Na medida que a senhora Priscila afirma que tem um documento aí da ordem bancária assinada, que o banco não paga sem assinatura, e ela fala que assinou um ano depois, precisamos pedir essas informações do Banco Bradesco e confirmar as informações da senhora Priscila, com o documento em mãos,
O que fica claro para mim é que quem mandou pagar tem nome. Ainda durante a reunião, o relator, o deputado estadual Fausto Júnior, sugere que a CPI da Saúde passe a responsabilizar depoentes que forneçam informações falsas. Inclusive, é importante essa CPI responsabilizar aqueles depoentes que tenham dado informações falsas. Porque se tiver caracterizado uma informação da qual a depoente anterior tenha levado a CPI a não encontrar efetivamente o resultado, dado um falso testemunho, nós precisamos agir de forma firme e de forma, inclusive, exemplar para aquele depoente que tenta induzir a CPI a erro. Era isso, presidente. Presidente, uma questão de ordem. O deputado relator traz uma situação que nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos trabalhando com as imagens das pessoas. Eu, porventura, sou autor da convocação do ex-secretário de Fazenda com base no depoimento, Serafim, de uma ex-secretária executiva. Materializada a confirmação da senhora Patrícia, da senhora Priscila, cai por terra e até a questão da necessidade, ou deixarmos sobreestado, presidente, a questão da convocação do ex-secretário de Fazenda desse mesmo período, porque na medida que tiver o comprovante da assinatura da senhora Maria, o secretário de Fazenda tinha que pagar a secretária de Serafim. Eu estou chamando o ex-secretário... Exato, porque, deputado Wilker. E aquilo que eu falei na outra oportunidade. Quando vai para a Cefaz com a ordem de pagamento, e agora eu entendi que são duas assinaturas, a única coisa que o secretário da Fazenda pode fazer é dar o comando para pagar. Não é isso, senhora? Perfeito. Na verdade, a Cefaz, ela repassava o recurso, o financeiro, para a conta da Suzan. Né? E aí, quando chega a ordem bancária no banco, o banco que já está com aquele recurso, ele faz o pagamento. Então, é realmente a Cefaz que executa toda... Ela lida com... A Cefaz, ela controla... Suzan, na verdade. A Suzan que faz toda a execução do pagamento. Naquela época, sim. Naquela época era assim. Hoje que é dado comando só da Cefaz, mas... Sim, hoje tudo é via sistema hoje em dia. Então, certo. A Cefaz identifica e faz o pagamento. Então, realmente... É a Suzan que realiza o pagamento com as duas assinaturas, com a ordem de pagamento que vai para o banco. Nesses casos aqui, Nesse caso específico, aí foi isso. Com a suspensão do depoimento do ex-secretário de Fazenda, Francisco Ornóbio, o próximo depoimento da CPI da Saúde será nesta quarta-feira, às 14h30, com a ex-sócia da Líder Serviços Médicos, Elisângela da Silva, e às 16 horas, do proprietário da Petros, Rafael Garcia de Silveira.